Memória Oral Itaú Unibanco, entrevista de Valérie Cadier Adem, entrevistado por Isla Nakano e Ana Lorza, São Paulo, 28 de maio de 2012, realização Museu da Pessoa, entrevista MOIU HV 043. Bom, Valérie, primeiro, obrigada por você ter tirado Imagina. um pouquinho do seu tempinho para contar a sua história. Eu sou a Isla, você é a Ana, a gente vai guiar a tua entrevista. Tá. Vamos lá, para a gente deixar registrado, eu queria que você falasse primeiro o seu nome completo, local e data de nascimento. Tá. Meu nome é Valérie Cadier Adem, nasci em São Paulo no dia 17 de outubro de 1975. E o nome dos seus pais? O nome da minha mãe é Marie-France, é francesa, Maria França Cadier Adem, e meu pai é Paul Michael Adem. E dos seus avós? Dos meus avós Michel e Louise Adem, e Roger e Colette Cadier. Você falou da sua mãe, nasceu na França. Conta Isso. um pouquinho da história da tua família, como seus pais se conheceram, a história das duas Nossa, famílias. tá. Bom, a família da minha mãe é de origem francesa, mas minha mãe já nasceu aqui no Brasil. Meus avós vieram da França em 1933 para morar no Rio de Janeiro. Meu avô veio como expatriado de uma empresa francesa para ficar 3 anos no Brasil. E aí acabou ficando a vida inteira morando no Rio de Janeiro. Nunca mais foi embora do Brasil. Escreveu um livro que se chama, em francês, Souvenir d'un Carioca Honoraire, que quer dizer Lembranças de um Carioca Honorário, porque ele ganhou a medalha da Legião de Honra da França por representar a França no Brasil. E meu avô e minha avó hoje estão enterrados no Rio de Janeiro, então acabaram ficando por aqui mesmo e criaram a família deles aqui. E a família do meu pai nasceu no Egito, em Alexandria, de pai libanês e mãe greco-italiana. E aí com 17 anos toda a família foi embora do Egito. Meu pai tinha 17 anos, ele tem 7 irmãos, eram 8 filhos, vieram do Egito para o Brasil e acabaram morando aqui no Brasil e ficaram aqui no Brasil. E aí um belo dia, meu pai era agente de viagens, minha mãe morou 6 anos em Paris, e enquanto minha mãe estava morando em Paris, o meu pai foi conhecer a minha mãe em Paris, mas meu pai já morava no Brasil. E namoraram 3 anos na ponte aérea, sem Skype, sem Facebook, sem nada, né? 3 anos na ponte aérea Paris-São Paulo, e aí se casaram em Paris e minha mãe voltou para o Brasil. Então essa é a história. Por que a sua mãe foi morar em Paris? Porque ela tinha acho que 25, 26 anos, não sei exatamente qual a idade que ela tinha, mas foi tirar umas férias de 3 meses. Meus avós tinham um apartamento lá, ela foi tirar uma férias de 3 meses, foi ficando, arranjou um emprego aqui, outro ali e acabou morando 6 anos em Paris. Então não foi uma coisa premeditada, mas ela acabou morando lá e só casando para voltar para o Brasil. E Valérie, você chegou a ter contato com seus avós, assim, essas culturas diferentes? Fala um pouquinho pra Tive gente. muito mais com os meus avós maternos do que com os paternos, porque os meus avós paternos, a minha avó faleceu, acho que eu tinha 3 anos, e o meu avô, eu acho que eu tinha uns 8 anos. Então até tive um pouco mais com o pai do meu pai, mas tive muito, muito mais contato com os meus avós maternos, até porque a minha avó faleceu, ela tinha 101 anos e meio. Então deu para aproveitar bastante ela. Mas a gente ia todo ano para a França com os meus avós maternos, né, nas férias escolares, então tinha um vínculo muito grande com a França. Eu estudei numa escola francesa, então meu vínculo com a França era muito grande, muito mais do que o vínculo com as origens do meu pai. Eu nunca fui para o Egito nem para o Líbano, por exemplo. Então tenho muito mais predominância da cultura francesa na minha vida do que da minha origem paterna.
E você lembra a primeira vez que você foi pra França, assim, as primeiras recordações? A primeira vez que eu fui pra França, assim, acho que foi na barriga da minha mãe. Mas assim, quando você era pequenininha, as primeiras lembranças, você gostava de passar as férias lá? Eu amava, Como que era? eu amava. Meus avós alugavam apartamento em Paris, alugavam apartamento no sul da França, então a gente ficava bastante tempo, acho que um mês, não lembro mais, mas bastante tempo na França. Era no inverno, porque meus avós moravam no Rio de Janeiro, então eles fugiam do calor carioca e iam passar uma temporada, eles eram aposentados, passavam uma temporada na França. E aí a gente acompanhava os meus avós, né? Meu pai ficava no Brasil trabalhando e a minha mãe, meu irmão e eu. E a gente ficava lá e era assim, uma vida de quem mora lá. Não era uma vida, óbvio, eu visitava museu, fazia um pouco de turismo, mas visitava a família, mas era muito gostoso. Eu gostava muito. E aqui no Brasil, que bairro que vocês moravam? Eu morava quando eu nasci, meus pais moravam no Itaim. E depois, quando meu irmão nasceu, nós fomos morar na Vila Nova Conceição. Então, e aí eu cresci na Vila Nova. Depois que eu saí da casa dos meus pais, comprei um apartamento na Vila Nova. Então, fiquei bastante tempo por lá. E agora eu vou querer saber um pouquinho da sua trajetória escolar. Você lembra qual que foi a sua primeira escola? A minha primeira escola foi Mater Dei. Eu fiquei lá até os 5 anos de idade. E aí, com 5 anos de idade, eu fui estudar no Lycée Pasteur, que é uma escola francesa, que eu fiquei até os 18. Eu me formei lá nessa escola mesmo, no Lycée. E no Mater Dei, você lembra um pouquinho os primeiros dias de aula? Lembrar, eu não lembro, mas minha mãe conta que eu nem olhei para trás. Ela estava super preocupada que eu ia chorar, que eu ia ficar triste. E quando eu falei tchau, e ela ficou esperando eu olhar para trás para ver se ela estava lá ainda. E que eu fui super independente, não olhei para trás, fiz vários amigos e estava tudo ótimo. Zero trauma. E você falou que tem um irmão. Tenho. Do que vocês gostavam de brincar? Vocês gostavam de passear? O que vocês faziam assim? A gente... Vocês eram pequenininhos? Meu irmão gostava muito de Lego, então a gente brincava de Lego. Eu lembro que a gente brincava de chips, porque era a época dos chips. E o meu irmão se chama Eric, né? E tinha o Eric Estrada no chips, então... que mais? E a gente brincava de safari também, a gente tinha uma casa em Itu. Então a gente achava que a gente entrava no meio do mato e que era o safari. Então andava de bicicleta muito nessa casa, num condomínio, então era bem gostoso. E conta pra mim, Valérie, como é que eram as festas de família, Natal, aniversário, vocês comemoravam com a família? Natal era sempre em Itu, então a gente ia nessa casa no final de ano. Eu tinha primos que moravam no Rio que vinham também pra lá, ficavam lá. E a gente montava a árvore de Natal junto, plantava a árvore de Natal depois no jardim. Então a gente sabia quantos natais a gente tinha passado na casa pela quantidade de árvores que estavam plantadas no jardim. E era bastante gostoso também, era verão, férias escolares, então era muito bom. E teve alguma festa de aniversário sua que marcou assim, você lembra? Teve algum personagem, algum tema? Acho que teve quando eu tinha uns 11 anos que eu fiz a festa da Madonna, que eu adorava a Madonna, então a festa foi temática da Madonna. A minha mãe fazia várias festas quando a gente era menor, que era meu irmão e eu juntos, apesar de ele ter nascido em junho e eu em outubro, mas ela já tentava economizar e fazia uma festa só por ano. E era bastante gostoso, tinha palhaço, teatrinho, essas coisas, e ela fazia tudo, não tinha essas coisas de buffet, né? Então ela comprava na 25 de março, todo papel crepom, fazia mesa, fazia tudo. Então era um processo muito mais gostoso, na minha opinião, do que hoje em dia que você pega e vai num buffet. Tinha o preparativo da festa, né? E, Valérie, tem uma história na tua infância assim, que seja muito marcante pra você, ou que seja gostosa de lembrar, que você queira contar pra gente, assim? Da minha infância? Dessa primeira infância. Não sei, eu era meio rebelde, então eu brigava com meus pais e falava que eu ia fugir de casa e sair andando. Mas eu era meio sapeca, então, tipo, meu irmão caía, se machucava porque eu ficava inventando brincadeira, então eu ficava morrendo de culpa depois, mas assim, de uma história que seja marcante no bom sentido, tirando as, né,
peraltices minhas, assim de cara eu não tô lembrando. E quais são as suas primeiras memórias do liceu? Depois você saiu do Mater Dei? Do liceu, as festas juninas, que tinha umas festas juninas, então a gente acaba lembrando muito por causa de foto também, né? Mas festa junina, que mais? E eu também era bem sapeca, então eu era a única que, tipo... O problema é que eu falava muito na escola, né? Então, na classe. Então, eu atrapalhava bastante a aula. Só que eu também tinha notas muito, muito boas. Então, as minhas boletins de disciplina era tudo D e E. E de matérias era tudo A e B. Então, terror dos professores, né? Atrapalha os outros, mas acaba ainda tendo boas notas. Então, foi assim que foi a minha formação. E essa coisa de ser já criança bilíngue, pra você foi sempre natural, assim? Super natural. Apesar que minha mãe tinha preocupação porque quando eu entrei no liceu, eu não falava português. Português não, francês. Eu entendia tudo, mas eu respondia para os meus pais em português e minha mãe ficou muito preocupada. Falou assim, ela vai ter muita dificuldade de entrar numa escola, ter que falar francês. E minha mãe falou que em 15 dias eu falava fluentemente francês, como se eu sempre tivesse falado. Então era só uma birra de não querer responder em francês, mas eu já entendia tudo. Então nunca tive problema. Foi sempre muito boa em português, em francês. Foi melhor em línguas do que em exatas. Então, problema com a língua nunca tive. E agora você falou das exatas, eu ia te perguntar exatamente isso. Quais foram as matérias que você foi mais se identificando primeiro, que você foi mais tendo afinidade? Francês, português, inglês, história, geografia, economia. Eu tive aula de economia nos 2 últimos anos de escola. E as que eu menos gostava, mas eu não era má aluna, mas não eram as minhas matérias, era física, matemática. Então, tudo que era mais exatas era o que eu menos gostava, menos me identificava, digamos, né? Então... E nessa primeira fase, assim, antes de você entrar na adolescência, assim, você tinha alguma ideia do que você queria ser, algum sonho? Passava pela tua cabeça alguma coisa? Não tinha muito. Eu lembro de uma época que eu tinha uma Barbie hair e eu achava que eu queria ser cabeleireira. Depois eu adorava casa e, tipo, desenhar casa, então eu achava que eu ia ser arquiteta, invadir obra que estava, né, no condomínio que a gente tinha. E tu tinha sempre uma casa em construção, eu adorava entrar e ver onde ia ser o banheiro, a sala e tudo. Mas acabei fazendo administração mesmo, porque justamente eu não sabia do que eu queria ser quando eu crescer. Então eu vou fazer administração, que abre muitas portas, né? Então, acabei fazendo administração. Mas eu nunca tive assim eu quero ser médica, quero ser arquiteta, assim. Tinha coisas que eu gostava, mas eu não pensava muito. Eu comecei a pensar quando eu tive que prestar vestibular. Na adolescência, assim, aí, o que você gostava mais de fazer? Você gostava de sair com os amigos, ir ao cinema? Fala um pouquinho dessa fase mais rebelde, geralmente, na vida das pessoas. Eu gostava de sair bastante, só que o meu pai sempre foi muito duro. Então, era bastante difícil sair ou ter liberdade para ficar até tarde em algum lugar. Então, ele falava sempre, eu perguntava se ele não confiava em mim, ele respondia, em você eu confio, nos outros eu não confio. Então, eu tive uma adolescência que eu tinha uma liberdade, mas até certo ponto. O meu irmão, já por ser homem até, já teve muito mais liberdade do que eu tive, né? E veio depois, então... teve muito mais liberdade, mas eu gostava muito de ir no cinema, até no shopping meus pais deixavam passear, mas ir na casa de amigas, aí ficava lá no final de semana, mas era muito, não era uma coisa de sair na rua, assim, não tinha muito essa coisa. E me fala um pouquinho, quem eram os seus amigos? Era o pessoal da escola ou na escola, prédio, assim? Não, no prédio eu não tinha muitos amigos, era mais o pessoal da escola. Muitos deles eu sou amiga até hoje. Depois eu tive minha turma de faculdade, eu também sou amiga até hoje da minha turma de faculdade, então eu fui acumulando amigos ao longo da vida e não perdendo amigos ao longo da vida. Então isso foi muito bom. E de trabalho também eu tenho amigos, então foi um acúmulo e não uma perda. E por que você escolheu fazer administração? Como que foi isso, assim, o processo de entrar na faculdade? A administração é porque realmente... eu não sabia o que eu queria fazer, então
não sabia se eu queria trabalhar numa empresa, se eu não queria, o que eu queria da vida. Então, de fato, eu escolhi administração porque eu achava que era um curso que tinha uma amplitude de possibilidades maior do que se eu fosse fazer, sei lá, medicina, que realmente eu nunca ia fazer porque eu não gosto do tema, mas foi justamente por causa disso. E porque não era só focado em exatas, porque tinha uma parte de humanas também. Então, eu acabei fazendo administração mais pela amplitude de possibilidades que poderiam se abrir para mim depois. E gostei muito. E teus pais tinham alguma preferência que você seguisse alguma carreira? Meu pai queria que eu passasse na GV, mas eu não passei. Passei na FAAP e amei a FAAP, meus amigos de lá são ótimos, tenho essa turma até hoje. E nada contra quem fez GV, mas eu acho que eu fiz a faculdade certa na hora certa e na época certa. Então... E como foi o primeiro ano de faculdade? Foi ótimo, assim, porque eu ainda não trabalhava, nos 2 últimos anos eu já trabalhava, mas nos 2 primeiros eu fazia faculdade de manhã, à tarde eu ia para o Parque Ibirapuera andar de bicicleta, dava uma estudada, saía à noite, aí meu pai me obrigava a acordar cedo para ir na faculdade, e aí eu tinha que levantar cedo, era a única obrigatoriedade se eu fosse sair à noite. Então, já tinha carro, então era um momento de liberdade mesmo, muito bom. E nessa época que você começou a sair mais à noite, assim, quais eram os lugares que você gostava de ir, você lembra? Tinha uns lugares preferidos? Tinha um lugar que a gente ia, que chamava Biosfera, tinha aquele Bar Cabral, tinha alguns lugares, assim, eu nunca fui muito de boteco, né, então a gente ia muito pro Guarujá com os amigos, vai passar o final de semana lá, então, também durante a semana não é que eu saía muito, mas tinha alguns lugares que a gente gostava de ir, mas passava muitos finais de semana no Guarujá e era gostoso. E alguma viagem marcante, mais marcante dessas, com os amigos? Quando eu tinha uns 20 anos, eu fui com um amigo e uma amiga para a França, e aí a gente foi andar de trem, ficou em Paris na casa de um outro amigo nosso, então foi bem gostoso porque, digamos que foi a primeira viagem que eu fiz sem os meus pais de fato, né? Paguei a minha viagem, então já ganhava o meu dinheiro com uns 20 e poucos anos, então foi bem legal porque foi a primeira viagem que eu tive liberdade mesmo total de ir e vir, assim. Antes disso eu só tinha viajado com os meus pais. Então foi bem gostoso. E alguma história dessa viagem? Algum lugar que você tenha visitado que foi muito diferente? Não, a gente foi para o norte da França, a gente foi para a Bélgica, aí foi esquiar também, então eu fui para vários lugares. Eu lembro de algumas conversas que eu tinha com as amigas francesas desse meu amigo que morava lá, que falava que as mulheres brasileiras tratavam muito bem os homens, que isso não era bom. Porque francês é toda independente e tudo, e aí eu ficava brigando, falei assim, por isso tem tanta separação nesse país. Então tinha essas discussões, assim, né, das diferenças culturais, assim. E eu me sentia meio francesa, meio brasileira, então é difícil você conseguir defender um lado ou outro, né, mas era gostoso. E Valérie, você falou que começou a trabalhar, nos 2 primeiros anos não, depois você começou a trabalhar. Qual que foi seu primeiro emprego? Assim, foi estágio? Meu primeiro emprego, eu fui dar aula na Berlitz. Eu dei aula de inglês, de português e de francês. Então, como eu sabia bem as 3 línguas e eu queria ganhar um dinheiro, e eu não tinha currículo nenhum, eu falei assim, um dia eu vi um anúncio no jornal, me inscrevi, fiz o curso, que eles têm um curso de formação para professor, e dei durante 10 meses aula na Berlitz como é que chama lá? Da Cidade Jardim, lá perto do prédio da Dacom, acho que lá não existe mais essa escola. E aí depois eu fui trabalhar num banco francês que chamava CCF, Crédit Commercial de France, que aí foi meu primeiro estágio mesmo em banco, em empresa. Foi 10 meses depois. E como que foi a experiência de dar aula? Foi legal, eu gostava. Era divertido, eu dava aula particular e dava aula em grupo, dava aula
até em empresa, né? Tipo, ia com o meu carro e tudo. Então, tinha alunos que gostavam bastante de mim. Mas, e era engraçado porque foi a primeira vez que eu tive que ensinar alguma coisa para alguém mais velho que eu, né? Porque eu tinha 20 anos, né? E eu tinha tive muitos alunos que tinham o dobro da minha idade, né? Então, era uma coisa engraçada isso, mas eu lidei muito bem com isso também. E como eu também era, né, tava jovem, tudo saía à noite, então tinha dias que eu tinha mais sono que o aluno na aula. Eu tinha que fazer um esforço terrível para ficar acordada, porque eu dava aula depois do almoço, que dava um sono, mas tirando isso, era bem divertido. E você saiu de lá para entrar no banco? Isso. E como que foi essa entrada no banco? Por que você escolheu? Na verdade eu não escolhi, foi por acaso. Eu estava numa feijoada. E aí uma amiga de um amigo trabalhava nesse banco e aí comentou, a gente está procurando gente para fazer um estágio na área que eu trabalho e tudo, ela era mais velha. E aí eu falei assim, então eu vou te mandar meu currículo, mandei o currículo, aí me entrevistaram e aí eu fui contratada como estagiária nesse banco. A vantagem é que eu falava francês, como era um banco francês, acho que isso contou uns pontinhos também, né? Me usaram bastante de tradutora algumas vezes. E no banco, como que foram suas primeiras semanas, as primeiras experiências? O que você aprendeu primeiro? O que foi mais difícil? Eu até então não era uma pessoa muito ligada em computador, então eu, tipo, naquela época não tinha muito essa coisa, né? Então, meu irmão era muito mais ligado, era mais novo que eu, mas era muito mais ligado. Menina, tipo, eu falava assim, pra quê? Então, foi quando eu realmente aprendi a usar computador, foi no meu primeiro emprego, né? E eu trabalhava com alguns assuntos que eram bastante confidenciais. Então, eu lembro que tinha uma lista lá de clientes que eu não podia falar para ninguém os nomes que eu tinha visto naquela lista. Então, primeira vez que, assim, eu tinha, digamos que, manter sigilo de algumas informações. E eu tinha 20 anos na época, né? Então, mas eu gostava muito. Era um banco que tem uma turma que até hoje se encontra, se vê. Então, era uma época muito boa. E aí eu fui contratada um ano depois. Eu não tinha nem me formado na escola ainda. E já fui contratada, na escola não, na faculdade, né? E fui contratada para efetivada lá. Então, foi bem legal. E nessa época você começou a pensar assim, eu quero direcionar minha carreira para esse lado, tinha algum foco? Não, eu ainda, assim, eu nunca tive, assim, essa coisa de, tipo, quero ser isso quando eu crescer. Eu acho que o meu foco eu sempre fiz um bom trabalho, eu sempre fui CDF nesse sentido, de fazer bem feito o que eu fazia. Mas eu estava muito mais lá para aprender do que para ter certeza que era aquilo que eu queria da minha carreira, né? Então, não tinha, vou virar diretora deste banco, não tinha essa ambição ainda. Tinha a ambição de aprender coisas novas, isso sim. E durante esse período que você estava na faculdade também, como as matérias na faculdade, alguma você gostava mais, você se apaixonou mais, algum professor te marcou? Eu gostava de tudo que era mais ligado a humanas também, né? Então, eu gostava de administração em si mesmo, a parte mais de sociologia, mais essa parte mais de humanas, marketing, né? Toda essa parte. Mas eu fiz ênfase em finanças, porque justamente eu sempre busquei, digamos que desenvolver o que eu achava que eu não tinha de tão forte, né? Então, ao invés de fazer ênfase em marketing, eu fiz ênfase em finanças na faculdade. Como que era isso? Você tinha que escolher uma... Tinha que escolher, depois acho que de 2 anos, ou depois de 3 anos, tinha que escolher a ênfase, que era um peso maior de matérias, e aí tinha ênfase em marketing e finanças, eu escolhi finanças. E aí acabei indo para o banco também, né? Então... E o que mudou nas suas funções no banco depois que você foi contratada, adquiriu mais responsabilidade? Como que foi essa nova fase no banco? É que eu já tinha bastante responsabilidade como estagiária, então eu não lembro de ter dado um salto em termos de responsabilidade ou de atividade, né? Mas eu lembro que as pessoas gostavam bastante de mim, que faziam um trabalho legal e tudo, mas não teve um salto, uma mudança muito drástica de responsabilidades. E aí logo depois eu fiquei 2 anos, acho, nesse banco e depois eu mudei de banco. Então foi o tempo de eu me formar. Quando eu me formei já mudei de emprego. E por que você saiu de lá?
eu saí, na verdade, quando eu fui da faculdade, eu fui presidente do diretório acadêmico. Eu fui a primeira mulher presidente de DA da administração na FAP. Só tinha tido homem até então como um presidente de DA. E aí, nessa época, eu tinha que fazer uma chopada na faculdade e eu precisava de patrocínio porque não tinha dinheiro. E aí a minha mãe fala assim, vai falar com o Jorge Paulo, da Antártica, ele tem a Brahma Antártica, acho que não tinha acontecido a fusão, era só a Brahma. Ele tem a Brahma, não sei lá, e o Jorge Paulo o Lehmann foi amigo de infância da minha mãe. E a minha mãe é meio sem noção, na verdade. Ela ligou para ele e falou assim, você não pode atender minha filha? E eu também, com 20 anos de idade, né, nem sabia direito o que eu estava fazendo. E fui lá falar com o Jorge Paulo Lehmann, ele tinha o Banco Garantia na época. E aí fui falar com ele, fiz uma pasta sobre, tipo, quem era o público da FAAP, né, por que a Brahma tinha que patrocinar a chopada, não sei o que lá. Fui lá conversar com ele e aí ele pegou o telefone, ligou para a Brahma e falou assim, olha, amanhã tá indo aí a filha de uma amiga minha ver o que vocês podem fazer por ela. E eu fui para a Brahma no dia seguinte e ganhei a chopada. Ganhei tudo, ganhei as geladeiras, ganhei tudo, assim, tipo, consegui. Só que quando ele me entrevistou, quando eu fui lá pedir para ele perguntou por que eu não tinha levado o meu currículo. E aí eu falei assim, não, porque eu não vim pedir um emprego, eu vim pedir uma chopada. E aí aquilo ficou na minha cabeça e aí eu falei assim, quer saber, eu vou lá ligar, agradecer depois que aconteceu a chopada e entregar meu currículo, que não tinha absolutamente nada no meu currículo, né? Tinha a minha faculdade e as línguas que eu falava. E aí eu fui lá, pedi para falar com ele de novo pessoalmente e dei meu currículo para ele. E aí eu estava na metade da faculdade, eu nem sei se eu tinha começado a trabalhar no CCF ainda. E aí me chamaram do RH, né, do Banco Garantia, e falaram assim, aí a pessoa do RH me entrevistou, chama Márcia Moura, ficou acho que uns 40 minutos conversando comigo e falou para mim, olha, é o seguinte, você é muito nova, você está na metade da faculdade, se você vier trabalhar aqui, o Garantia é um banco que reconhecidamente as pessoas só trabalham, não conseguem fazer mais nada da vida, então quando você estiver para se formar, a gente te chama. Aí faltavam 2 anos para me formar, eu olhei para a cara dela e falei assim, ok, ela foi muito elegante, obrigada, tchau. E quando faltavam 3 meses, eu acho, para eu me formar, o Banco Garantia me ligou para fazer uma entrevista, 2 anos depois dessa conversa. E eu estava no CCF na época, nesse outro banco, e aí eu fui fazer a entrevista no Banco Garantia, porque era no mesmo prédio do CCF, ainda por cima era só pegar o elevador para fazer a entrevista. Eu falei assim, não custa, né, vou lá fazer a entrevista. E eles tinham uma fama de serem bastante agressivos na entrevista, né, e de quase que humilharem as pessoas, etc., para ver se você aguentava o tranco. E eu sabia disso, eu falei assim, eu vou lá ver como é que é e tudo. Aí passei por 3 entrevistas em grupo, ilesa. Na terceira, tinha um sócio do Garantia que começou a ser agressivo comigo e eu fui respondendo. Aí no dia seguinte me chamaram para trabalhar lá. E aí eu fui trabalhar no Garantia, nesse outro banco. Então foi por isso que eu saí do CCF e mudei de emprego, mas não mudei de prédio, né? Porque era no mesmo prédio. Então, aí fui trabalhar no Banco Garantia e foi assim uma grande escola, porque eu trabalhei 2 anos e meio lá por aí, mas era num ritmo muito intenso. Eu lembro que acho que o primeiro ano era das 7 da manhã às 2, 3 da manhã. O Garantia foi vendido alguns meses depois que eu entrei para o Credit Suisse First Boston, que era um outro banco. Então era um momento muito tenso, né, de que as pessoas não sabiam se iam, né, ficar ou não no emprego, e eu não estava muito preocupada porque eu tinha acabado de chegar. Eu falei assim, bom, provavelmente se tiver que deixar, né, abrir mão de alguém, talvez abram mão de mim, mas eu não estava muito preocupada. E aí acabei ficando 2 anos e meio. E trabalhei em áreas muito de exatas, trabalhei em Equity Research, que é a área de pesquisa de ações, etc., e em Private Equity, que é uma outra área também bastante que, tipo, tem fundos que compram cotas de empresas que não são negociadas em bolsas. Então foi assim, foi quando eu aprendi bastante mesmo sobre o mercado financeiro, foi no Banco Garantia.
E você já sabia que você ia trabalhar numa área diferente do Banco Garantia do que no CCF? Você foi atrás de uma nova experiência? Como que foi? No Garantia, eles não te falam que áreas você vai trabalhar quando você é novo, assim. Eles te contratam e eu lembro que no Garantia, assim, você podia ficar uma semana ou um mês trabalhando como, tipo, office boy. Então, eu pagava conta no banco, eu ia deixar documento na Bolsa de Valores, fazia parte do treinamento dos novatos, fazer trabalhinho, mesmo você formado, recém-formado, uma boa faculdade, você fazia qualquer tipo de trabalho, ficava entregando material e tudo, então era para entender como o banco funcionava. E aí eu lembro que eu fiquei pouco tempo, acho que eu fiquei uma semana, assim, na fila do banco para pagar conta, então era meio que um pedágio. E aí eu entrei nessa área de Equity Research, mas não foi porque eu pedi, foi a área que me colocaram. Mas eu estava a fim de trabalhar mesmo, de ganhar bônus, porque lá você ganhava bônus muito bons. Você imagina por que eles te colocaram nessa área? Tem alguma característica sua, assim, que talvez chamasse mais atenção, para você se dar bem na área? Não sei, acho que assim, eu tenho muita perseverança, então assim, mas eu não sei o quanto que eles me conheciam para isso, mas eu tenho uma capacidade absurda de trabalhar. Eu não sei se eu trabalharia hoje a quantidade de horas que eu trabalhava naquela época, porque eu tinha 22 anos por aí, 23 quando eu entrei lá. Então, nessa época você tem uma energia absurda, né? Então, trabalhei muito nessa época lá. E Valérie, você falou um pouquinho do ambiente assim de tensão das pessoas, porque o banco tinha sido vendido. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como que foi acompanhar a venda de um banco, assim, no dia a dia da empresa, sabe? As mudanças que você observou. Eu observava mais a mudança, eu não entendia a tensão das pessoas, porque eu era muito nova, eu acho que eu não tinha muita consciência do que estava acontecendo, né? Então eu era como se eu estivesse sentada na plateia vendo o circo pegar fogo, porque não era uma coisa que tinha a ver comigo diretamente, né? Mas aí que eu comecei no meu emprego anterior, eu não tinha tanta noção do nervosismo das pessoas, da ambição das pessoas. Acho que nessa época começou a me cair algumas fichas que talvez eu era um pouco ingênua antes, né? Então eu não percebia as coisas. Então foi nessa época que eu comecei a perceber que o trabalho não era só diversão. Até então eu só me divertia no trabalho, eu gostava do que eu fazia. Então comecei a ver a tensão nas pessoas, mas não me afetava diretamente. Era uma coisa mais que eu observava. E qual foi o desafio mais difícil, assim, do seu tempo no Garantia? A gente começou a acompanhar, por causa da compra, né, do Garantia, as ações que eram negociadas em outros países da América Latina. E a gente antes fazia um acompanhamento diário das ações que eram negociadas na Bolsa de São Paulo, que era o volume de ações, preço da ação, era um relatório que todo dia saía com as principais informações de todas as ações que a gente seguia. Quando a gente começou a acompanhar a América Latina toda, tinha que fazer esse mesmo guia para todas as ações negociadas na América Latina. Então, México, Argentina, Chile. E aí eu entrei em contato com as bolsas de valores de todos esses países e fazia junto com uma pessoa de tecnologia do banco como que eu ia receber as informações de fechamento dessas ações para fazer esse guia ser um guia latino-americano e não mais só brasileiro. E eu fui responsável por esse projeto lá. Então, acho que foi, digamos que a coisa que foi mais desafiadora para mim, porque eu tive que interagir com outras pessoas do banco e até de fora do banco, com outras línguas. Eu tentava falar espanhol, inglês com essas pessoas e, me virei para fazer o negócio acontecer e consegui. Então, foi um negócio bem legal. E você ficou 2 anos e meio? 2 anos e meio, por aí. 2 anos e 3 meses, acho. Depois por que você decidiu sair também? Aí eu saí de lá porque eu tava... É sempre assim, né? Sempre por algum... É sempre sem querer. Eu estava em Ilhabela, na casa de uns amigos, e aí
eu não lembro mais se era um amigo ou uma minha amiga, que falou que tinha recebido um e-mail de uma pessoa que estava montando uma organização sem fins lucrativos, que se chamava Endeavor, para apoiar o empreendedorismo. Que legal, não sei o que, ela estava procurando alguém com o perfil XPTO. E aí quando falou, aí ela comentou comigo, eu falei assim, isso me interessa, eu queria sair um pouco de banco, né, que eu já estava quase 5 anos em banco. Eu queria fazer uma coisa diferente para ver se realmente eu quero ficar em banco ou não, porque até então eu também não sabia o que eu queria. E aí eu entrei em contato com essa pessoa que estava montando a Endeavor no Brasil. Fiz uma entrevista e fui contratada. Fui, acho que, a segunda ou terceira pessoa a ser contratada na Endeavor no Brasil. E depois que eu fiquei sabendo, quando eu fui fazer a entrevista, que a Endeavor, quem trouxe a Endeavor no Brasil era o Betsy Cupira, que também era sócio do Jorge Paulo, né? O Jorge Paulo Lemann era também do conselho. E tinha o Pedro Moreira Salles também no conselho da Endeavor. E foi aí que eu conheci o Pedro. Mas aí eu fui trabalhar na Endeavor. Fiquei 2 anos lá e foi muito legal. E aí foi que eu conheci o Pedro Moreira Salles e acabei parando no Unibanco depois. E esse desafio de mudar completamente, de sair do banco? Eu achava legal, eu estava super animada, eu acho que foi uma experiência espetacular. A Endeavor te permite conhecer pessoas muito interessantes, empreendedores muito interessantes, né? Porque ela faz justamente a ponte entre os grandes executivos e os empreendedores com grande potencial no Brasil. E a Endeavor faz a ponte entre essas pessoas para ajudar os empreendedores com conselhos, né? Então o próprio Pedro fazia reuniões com empreendedores selecionados por nós para ajudá-los a direcionar um pouco o negócio deles, né? E ajudar com contatos, etc. Então eu tive a oportunidade de estar em reuniões onde eu ouvi muita coisa. Eu era quase que um ouvinte, mas só de ouvir, de aprender de indústrias tão diferentes, né? Tinha desde nanotecnologia a produto orgânico, passando por foto digital. Então eu aprendi sobre muitas coisas, muitas indústrias e foi muito legal, foi muito legal. Então assim, não foi uma experiência... foi uma experiência diferente, mas não foi nada ruim, foi pelo contrário, foi incrível, foi outra grande escola. Aí que eu comecei a admirar mais ainda quem abre a sua empresa e é empreendedor no Brasil, porque não é fácil nem um pouco. Teve algum caso de alguma empresa que você acompanhou que cresceu por conta da sua ajuda nessa construção? Da minha ajuda, não, eu não diria. Mas, por exemplo, tem uma empresa... que se chama Poit Energia, que eu, na época, era uma das empresas que era ajudada por nós, e que um dia, eu não sei em que revista, se foi numa Exame, numa dessas revistas de negócios, eu vi que hoje ele está fora do Brasil, ele está em outros países da América Latina. E é um cara que ele tem uma empresa que faz aqueles geradores de energia. E é uma empresa que hoje trabalha com energia, e que era pequena naquela época, né? Tinha uma outra empresa que chamava Autômatos, que era uma empresa de tecnologia, que eu lembro que a gente apresentou para o Unibanco na época, e o outro dia eu estava fuçando o meu computador e eu vi lá escrito Autômatos, porque é um software que gerencia o que você faz dentro do seu computador. Não vou ficar explicando aí, mas nem lembro direito, na época eu sabia explicar. Então, assim, você vê que são empresas que cresceram e que se desenvolveram e que eram relativamente pequenas, né? Então, é muito legal. Você vê, depois lê, né? Alguns anos depois, você vê que essas empresas continuam aí crescendo. Bastante, dá orgulho, né? Não que eu não acho que eu seja peça fundamental, mas é muito legal ter tido a oportunidade de acompanhar o crescimento dessas empresas. Bacana. Vamos voltar, Valérie, continuar. Você estava falando um pouquinho dessas empresas que você fez um pouco parte da carreira delas. E no seu trabalho, como que vocês selecionavam os empreendedores? Como que funcionava? Eles iam atrás da Endeavor? Como que era essa dinâmica? Tinha as duas coisas. Alguns iam atrás da Endeavor, outros a gente ia atrás porque a gente tinha visto alguma coisa a respeito e achava que era interessante conhecer um pouco mais daquele empreendedor. Até porque naquela época a Endeavor não era tão conhecida, né? Então, muitas vezes, a gente que ia atrás dos empreendedores e oferecia ajuda, né?
E aí tinha um processo de seleção onde eles eram entrevistados, era um processo super rigoroso, assim, tinha várias etapas, e eles eram entrevistados pelo que a gente chamava de Venture Corp, que são os executivos voluntários que ajudam a Endeavor a selecionar. Então, tinha executivos, presidentes de empresas, executivos de grandes empresas, e assim, desde advogados, a gente trabalha em banco, a gente trabalha em empresa de tecnologia, tinha de tudo, porque você tinha que ter um pouquinho dos especialistas em cada indústria, né? E aí, depois desse processo de seleção que terminava num painel, onde eles eram entrevistados como uma banca de jurados, e aí tinha o próprio Betsy Cupira, participava desses painéis no final, era bem legal. E aí, depois disso, é que eles, de fato, eram empreendedores em Endeavor e recebiam todo o apoio e suporte. E eu era gerente responsável pelo pós-seleção, digamos. Então, eu pegava e ajudava os que estavam selecionados a identificar quais eram os problemas, o que eles gostariam de aprender, ou entender, ou descobrir. E aí a gente pegava a nossa lista de voluntários e marcava reuniões e fazia essa ponte entre os empreendedores e os executivos. Na época eu tive a oportunidade de estar em algumas reuniões com o Pedro, inclusive, que eu ia para o Unibanco e tudo, e ele recebia algumas pessoas. E como que funciona, como que foi essa passagem para o Unibanco? Você começou, foi algum projeto especial que você estava chequeando? Não, na verdade eu ia sair da Endeavor. Nessa minha saída eu resolvi porque assim, eu não ia ficar na Endeavor, não era um lugar onde eu ia fazer carreira, e eu acabei sentindo falta de um mundo executivo mesmo, né? E aí, quando eu estava de saída da Endeavor, eu liguei para os conselheiros para me despedir de cada um deles, pessoalmente, e liguei para o Pedro para agradecer, e ele me atendeu no telefone e me perguntou o que eu ia fazer. E eu falei assim, olha, na verdade eu trabalhei um mês num projeto quando eu saí com a Verônica Serra, que também era a filha do Zé Serra, que também era uma das voluntárias, e ela tinha uma empresa e ela me ajudou, ela me pediu ajuda num projeto. E aí eu falei assim, olha, eu tô indo trabalhar com a Verônica agora num projeto, depois eu vou tirar férias, que eu já tinha marcado umas férias de quase um mês na França, e depois eu não sei, vou começar a fazer entrevista e tudo, mas realmente não sei. Aí eu até joguei eu falei assim, quem sabe eu não volto para o mundo dos bancos. E aí ele falou assim, você então me manda o seu currículo. Aí o Pedro falou assim, me manda o seu currículo. E aí eu mandei meu currículo pro Pedro, e aí eu não lembro mais se foi antes foi antes das minhas férias. Aí, enquanto eu estava com a Verônica, eu fiz entrevista no Unibanco. Eu lembro que eu fiz 3 entrevistas num só dia. Foi uma sequência de entrevistas. Eu fiz, era com o Lucas Mello, a Julia Reed e o Geraldo Travalha. O Geraldo Travalha era CFO do banco na época. Aí fiz essas 3 entrevistas, e aí na sequência o Marcelo Orticelli, que hoje cuida de cultura aqui no Itaú Unibanco, me chamou, ele era diretor de RH na época, para me contratar. E eu falei assim, olha, ok, mas eu estou saindo de férias. E aí ele falou assim, tudo bem, sai de férias e quando você voltar você vem trabalhar. E aí eu fui trabalhar na área de relações com investidores no Unibanco. E aí foi assim que eu fui parar no Unibanco, através da Endeavor e através do Pedro. E aí é isso. E conseguiu descansar nas férias? Descansei, aproveitei bastante. Ainda eu ia começar num dia, eu lembro que aí eles falaram assim, não, começa daqui uma semana. Eu ganhei mais uma semana de férias, porque eles estavam no meio da divulgação dos resultados do banco. E aí falaram assim, olha, vai mais atrapalhar do que ajudar você a começar no meio desse turbilhão. E aí eu acabei começando dia 18 de agosto de 2002. Vai fazer 10 anos esse ano que eu tô no banco. Então, bastante tempo já. E Valérie, me conta uma coisa, quais áreas do banco você passou, assim, fala um pouquinho da tua trajetória. Eu entrei pela área de relações com investidores, que é a área que cuida da relação com quem compra ações do banco, né, com os investidores do banco. É a área que divulga os resultados do banco, que faz aquelas apresentações de APMEC, né, para os profissionais do mercado de capitais, etc. E eu trabalhei, acho que quase 2 anos nessa área.
Gostava bastante, porque eu sempre gostei de trabalhar, então eu gostava, mas eu varava várias noites. Cada vez que tinha divulgação de resultados, a gente chegava no banco às 9 da manhã de um dia e saía do banco às 9 da manhã do outro dia. Então, realmente, a gente varava a noite trabalhando. Então, era muito cansativo e, assim, ainda era exatas, né? E eu gostava muito da parte de comunicação. Eu sempre escrevi muito bem, eu fazia os relatórios anuais do banco naquela época. Então, eu mesma escrevia o relatório anual, a gente não contratava jornalista nem nada. Fazia tudo, então, e aí deu 10 meses que eu trabalhava no banco, eu não tinha nem um ano de banco, eu fui promovida para superintendente. Saiu a superintendente da área e me promoveram para superintendente. E eu já estava entregando bastante, já estava fazendo bastante coisa, só que eu fiquei, assim, surpresa, porque em menos de um ano a empresa te promover para um cargo que é um cargo que você volta de um MBA e você tem o cargo de superintendente, né? E eu tinha 27 anos na época. E aí achei super legal e tudo. Fiquei quase mais um ano na área de relações com investidores como superintendente, mas não era isso que eu queria fazer. Aí que eu comecei, né, com 27, 28 anos, que eu comecei a entender de fato o que eu gostava. E eu comecei a ver que o que eu gostava era de escrever, que eu gostava era de comunicação, que eu gostava era de fazer apresentação, que eu gostava era de tudo que era comunicação. E aí, naquela época, estava tendo uma reestruturação no banco e o Pedro estava criando uma diretoria de marketing, que isso não existia antes no Unibanco. O marketing estava dentro de cada negócio, não existia uma área centralizada de marketing. Quando eu soube disso, eu pedi para o meu chefe, que se chamava Marcelo Rosenheck na época, que está no Itaú BBA hoje, se eu não me engano, eu pedi para ele que eu queria mudar de área, que eu queria trabalhar na área de marketing que estava sendo criada agora, se ele podia me ajudar. E ele foi super gente boa, pegou o telefone na hora, falou com a pessoa que cuidava da gente na área de recursos humanos e falou assim, olha, vê o que você pode fazer para ajudar a Valérie a conversar aí com a pessoa que está chegando, etc., que era o Marcos Caetano, que hoje também está no BBA, no Itaú BBA, e aí eu fui fazer uma entrevista com ele. Só que assim, eu não tinha nenhuma experiência em comunicação, marketing, nada, né? Eu até tinha entrado na faculdade de jornalismo, mas eu tranquei, eu esqueci de comentar isso, que eu entrei na Casper Libero. Quando eu estava fazendo o FAAP, eu entrei na Casper Libero, porque todo mundo sempre falava que eu escrevia muito bem, que eu tinha que fazer jornalismo, mas aí eu tranquei, porque eu falei assim, eu não vou conseguir fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, deixa eu fazer uma direito. E aí eu fiquei com a administração. Mas aí eu conversei com ele, aí ele falou para mim, olha, a única vaga que eu tenho para superintendente, que eu já era superintendente, é na área de assessoria de imprensa, mas você não tem experiência no assunto, você nunca trabalhou com isso, e eu gostaria de contratar alguém de fora, né, que já tenha os contatos com os veículos, etc. Então, a gente provavelmente vai contratar alguém de fora do banco e não vai contratar ninguém de dentro do banco para essa vaga. E seria a única vaga que eu tenho de superintendente. E aí eu falei assim, ok, então tudo bem, tipo, não vou conseguir nada. E aí eu comecei a pensar até em sair do banco. Eu falei assim, bom, então agora acho que talvez seja na hora de eu realmente buscar o que eu quero fazer. Aí, alguns dias depois, o Marcos Caetano me liga e falou assim, olha, eu conversei com o Pedro e conversei com o Geraldo Travalha, que era o meu chefe, né, o chefe do meu chefe, na verdade, sobre você, e eles falaram que eu podia contratar você para essa vaga, que você vai dar conta, que não precisa trazer ninguém de fora, então queria saber se você aceita ser superintendente da assessoria de imprensa do banco. Eu não conhecia nada. Eu falei assim, claro. Alguma porta, alguma janela eu tinha que entrar nessa área, né? E aí eu aceitei, sem saber nada do assunto, né? Sem saber como é que funcionava. Peguei uma equipe que já existia de dentro do banco, mas que não tinha superintendente. E comecei a trabalhar com a assessoria de imprensa. Aí deu 10 meses que eu estava só com a assessoria de imprensa do banco. A superintendente cuidava de marketing de seguros, mudou de área no banco. E aí eu abri a superintendência de marketing de seguros. E aí o meu chefe, o Marcos Caetano, na época, falou assim, olha, além de assessoria de imprensa, você também vai cuidar do marketing da seguradora. Então, na verdade, eu fiquei com 2 áreas. Então, eu fazia o relatório anual do banco,
cuidava da assessoria de imprensa do banco e cuidava do marketing da Unibanco AIG, que era a seguradora do banco. E aí marketing era tudo, era publicidade, evento, marketing direto, eram todas as... E aí que eu comecei a aprender sobre marketing de fato, né? Mas como superintendente. Então tive que ter muita humildade nas duas áreas, né? Porque eu tinha equipes que conheciam mais do assunto do que eu mesma naquela época, né? Então eu tinha que aprender tudo com a minha equipe. E foi muito legal, tipo, aprendi bastante. E aí, quando eu estava com as duas áreas, depois de uns 3 anos, eu comecei a ler bastante sobre sustentabilidade e comecei a me interessar pelo assunto. E aí percebi que o banco não estava mais, a ação do banco não estava mais nos índices de sustentabilidade nem da Bolsa de São Paulo, nem da Bolsa de Nova York. E aí eu fui pedir para o meu chefe, na época, para a gente montar uma área de sustentabilidade no banco. E para eu assumir essa área de sustentabilidade no Unibanco. E aí era o Zeca, que era o nosso vice-presidente, aí a gente foi lá, pediu para o Zeca, aí fomos lá, pedimos para o Pedro e o Pedro aceitou. E aí eu montei a área de sustentabilidade no Unibanco, não deixei de fazer a assessoria de imprensa, e ela ficava no marketing, essa área. Montei equipe, tudo, e o foco, o objetivo era que a gente voltasse aos índices de sustentabilidade. Então teve um trabalho para a gente... E aí a gente conseguiu. E a grande preocupação do Pedro era que a gente fosse fazer um negócio de abraçar a árvore. E a gente falou assim, não, é um negócio de negócio mesmo. A gente entender como que a gente pode voltar nesses índices, né? O que a gente tem que fazer de trabalho interno dentro do banco. Então não era um trabalho para fazer marketing, era um trabalho interno dentro do banco com as áreas para que a gente melhorasse as pontuações e voltasse nos índices. E aí depois de 1 ano que eu estava com a área, a gente voltou no índice de sustentabilidade da Bovespa e aí logo depois teve a fusão. E aí no meio do caminho também, eu acabei assumindo a área de gestão de marca do banco. Então eu estava com sustentabilidade e gestão de marca. E aí foi justamente no momento que aconteceu a fusão, que eu era responsável por essas 2 áreas no marketing do Unibanco. E aí teve a fusão. Vou querer saber mais da fusão bastante. Mas primeiro eu queria te perguntar, Valery, você começou, quando você entrou na assessoria e depois também para trabalhar com marketing de seguros, você estava trabalhando com essa coisa de comunicação, mais com o externo, assim. Conta, assim, as estratégias de trabalhar, fala um pouquinho dessas funções pra gente, assim. Das funções de lidar com o público externo, a imagem... Eu adorava, né? Então, assim, a assessoria de imprensa sempre tinha o lado da crise, né? Então, assim, várias vezes o Unibanco foi vendido para vários bancos. Então, assim, toda hora tinha o Unibanco está sendo vendido para o Citibank, o Unibanco está sendo vendido para a Bradesco. Toda hora a gente era vendido, então tinha essas questões, de coisas que assim, eu nunca tinha vivido, né? Tipo, crises de banco assaltado, né? Agência que é assaltada, alguém que morreu, e aí, tipo, vem a imprensa em cima e você tem que montar um posicionamento muito rápido do banco. Então, foi muito interessante por causa disso, né? Para você estar cuidando da reputação do banco, né? Então, tinha uma responsabilidade muito grande de você saber lidar com a imprensa, né? Respeitar a imprensa, né? E não ignorar, né? Então, dar o posicionamento certo. Então, foi muito legal. E quando eu trabalhei com marketing de seguros, eu acho que o mais legal foi toda a parte de publicidade, porque assim, né, de contato com as agentes de publicidade, de entender como que a gente cria um roteiro de filme, como que a gente produz o filme, né? Toda a parte de eventos também, a gente fazia torneios de golfe, né, na seguradora, então a gente fez torneios muito legais, assim, até na Argentina, que levava clientes super VIPs, fretava avião, então assim, com corretoras de seguro, a gente foi para a Copa do Mundo da Alemanha, a gente levou um grupo de corretores, então eu fui para a Copa do Mundo acompanhar esse grupo. Então, é o outro mundo, né? E as pessoas acham muitas vezes que mais o lado de marketing, menos o lado de imprensa, que é muito glamour, né? Mas é muito trabalho, aí é muita responsabilidade, porque, de novo, é a imagem do banco, né?
E isso daí, se você comete um erro, um deslize com, sei lá quantos clientes VIPs, por exemplo, ou sei lá quantos corretores que vendem os seus seguros, é um problema, né? E sempre tem alguma emoção, né? Então, nesses trabalhos eu sempre tive emoção. A gente teve uma dessas viagens com corretores de seguros que a gente ia levar eles para um cruzeiro na Europa, no Mediterrâneo. E o cruzeiro saía de Veneza, ia fazer ilhas gregas, ia fazer Croácia, etc. Aí chegamos em Veneza, saímos de Milão e fomos para Veneza. Quando a gente pegou o avião para sair de Milão, a gente entrou no avião, eu achei o avião pequeno demais. Eu falei assim, nossa, que avião minúsculo, né? Você entrava pelos fundos do avião, não era nem pela lateral. Aí chegamos lá em Veneza, 70 malas não tinham chegado. Tinham umas 120 pessoas, tinham 70 malas que não couberam no avião. Aí as pessoas, imagina, cansadas, não tinham vindo do Brasil, parado em Milão, Venezuela. E aí tivemos que mandar todo mundo pro hotel, sem mala e tudo. Ficou uma equipe pegando mala, aí os caras do aeroporto de Veneza querendo fechar o aeroporto, e as malas, não conseguiam tirar todas as malas do aeroporto. E aí chegamos lá, fomos jantar, conseguimos todas as malas, uma se perdeu, mas só foi uma. Chegamos no jantar, a pessoa da agência chega pra mim e fala assim, Valérie, depois eu quero conversar com você chegando no hotel. Eu falei assim, mas por quê? Uma cara de velório. Eu falei assim, não, depois a gente falou, não, como depois não, agora, o que aconteceu? Sabe o que é? O navio que a gente ia pegar daqui 2 dias, então, quebrou o motor. Ele tá vindo a meio motor e ele só chega na quarta. Tipo, e a gente ia pegar o navio domingo. Eu falei assim, mas eu não tenho hotel para toda essa gente. Eram 120 pessoas, sei lá quantas pessoas. Só o hotel estava reservado até domingo, né? Como que a gente faz? Veneza é um lugar pequeno, como que você, né? E aí, no final, acabaram dando um outro roteiro a companhia de navio, né? Deu um outro roteiro que a gente ia ter que ir para Gênova. Então, a gente ia e fazer um outro roteiro. Então, não era mais Ilhas Gregas, não era mais Croácia. A gente ia para Tunísia, para Sicília, para Espanha, mas não ia mais para esse lado. E a gente teve que falar para as pessoas, porque era isso ou nada. E aí foi um certo estresse, mas as pessoas super entenderam, viram o esforço que a gente fez. E aí o que era para ser mal visto foi bem visto pelo esforço que a gente fez de não prejudicar as pessoas, eu não deixar elas. Então, as cabines que eles ganharam eram umas cabines muito melhores, o barco era muito melhor, o navio era muito melhor. Tudo que a gente tinha, cada parada, a gente tinha uma lembrancinha, né? Então, a gente já tinha comprado os olho grego, a gente já tinha comprado os brindes de cada parada do navio. A gente não tinha mais nenhum brinde, só tinha o olho grego. O olho grego a gente até deu, falou que era porque era para se proteger do mal olhado, porque tinha com certeza acontecido alguma coisa. Mas a gente saía nas cidades e ia tentar comprar as lembrancinhas para todo mundo na hora mesmo, né? E eu saía carregada de sacola, a gente fazia cartão postal, porque não tinha mais tag de lembrança. Então foi bem... Eu lembro que no meio da viagem, eu nunca na minha vida aconteceu isso. Eu fiquei sem voz, totalmente sem voz. Eu perdi a voz, de tanto nervoso, de tanto que você tem que trabalhar para que as pessoas não se sintam, né, não achem a experiência ruim, porque não era para ser uma experiência ruim, né? Então, mas teve muita dessas coisas. Dos clientes de golfe, a gente estava num ônibus indo para o aeroporto, o ônibus quebrou. Chovendo. Tive que parar um outro ônibus no meio da estrada e fazer com que as pessoas saíssem de ônibus, entrassem no outro ônibus e tudo, que era um outro ônibus do grupo. Então, mas esse tipo de coisa acontece, então você tem que saber lidar com isso, né? Com os imprevistos. Com o que está previsto, todo mundo sabe lidar, e com os imprevistos que é difícil. Então, isso foi bem legal, foi uma experiência legal. Essas histórias são boas porque acabou tudo bem no final. E é isso. Bacana. E Valérie, agora eu queria entender um pouquinho, você estava na área de sustentabilidade já, e aí teve a fusão. Isso. A fusão é diferente de uma venda, né? É um novo desafio, Então, fala um pouquinho pra gente, assim, desse primeiro impacto, o que foi mais difícil no começo de entender, de assimilar,
novos desafios? Eu lembro que quando anunciaram a fusão, na verdade eu tinha um evento nesse dia e eu ia para o evento, que era uma palestra, etc., fora do banco. Eu não sei por que nesse dia, eu falei assim, eu não vou nesse evento, eu tô com um monte de coisa para fazer no banco, eu tô com um monte de trabalho, eu vou para o banco trabalhar e não vou nesse evento. E resolvi no dia mesmo não ir no evento. Eu cheguei no banco, aí chega uma colega minha e fala assim, você tá sabendo, né? Eu falei assim, como assim, tá sabendo o quê? Que a gente já tava, eu trabalhava no marketing com assessoria de imprensa e tudo, que já tava, que foi um dos primeiros a saber, porque tinha que divulgar, né? Eu falei assim, sabendo o quê? Eu falei assim, não, que teve uma fusão com o Itaú. Eu falei assim, eu não acreditava. Porque assim, eu já tinha visto tantas vezes o banco ser vendido que era mentira, que eu falei que tá pegadinha, né? Não acredito. Eu falei assim, não, é verdade. Eu falei assim, não é verdade. Eu falei assim, não, é verdade. Eu falei assim, ixi, meu. Aí ficou todo mundo meio que paralisado nesse primeiro dia, né? Porque queria saber notícias. Aí teve a coletiva de imprensa à tarde, teve mensagem do Pedro, né, do Roberto aqui no Itaú, mas tipo, teve, né, de cada lado teve a sua mensagem interna e no começo ninguém sabia direito o que ia acontecer, né, a gente teve uma primeira reunião que a gente veio conhecer o pessoal de marketing do Itaú, né, aquela coisa meio estranha, e a gente só sabia que não ia ficar todo mundo, mas, porque não tinha como, era muita duplicidade, né. Mas eu desde o começo resolvi não me preocupar, então eu simplesmente falava assim, o que for acontecer vai ter que ser o melhor para mim. Então eu não fiz lobby de nada, eu não pedi nada para o meu chefe de eu quero fazer isso ou aquilo, eu fiquei na minha, totalmente na minha. Eu falei assim, olha, se for para eu ir embora eu vou embora, se for para eu ficar eu fico, mas eu vou só pedir a Deus para que faça o melhor para mim. Entendeu? Porque às vezes a gente pede coisas que não necessariamente são boas, né? Então a gente só tem que pedir o que é melhor pra gente. E Deus sabe o que é. E aí, no final, dentro desse processo, né? Teve muito processo de falar o que você fazia, os processos de um banco, os processos de outro banco. Então teve a McKinsey envolvida, etc. E aí, no final, tomaram a decisão que eu ia cuidar de endomarketing, que era toda a parte de comunicação interna do banco. E eu nunca tinha feito isso também. Então, assim, você vê que a minha história é assim, faça o que você nunca fez e é melhor fazer bem feito. Então, assim, fui fazer endomarketing no meio de um processo de fusão, no meio de um processo de cultura nova. Então, no meio de tudo isso, eu ainda tinha que aprender sobre o assunto comunicação interna. Ganhei 3 equipes, né, 2 do Itaú e 1 do Unibanco. Eu não era chefe de ninguém naquela época, porque às vezes nesse processo tem gente que manteve a equipe e ganhou da outro banco. Eu não, eu ganhei gente nova. E aí eu tive que estruturar a área, montar a área, identificar quem ficaria, quem não ficaria. A sorte é que eu tive que fazer poucas escolhas de quem vai embora, porque tem um processo natural das pessoas quererem ir embora ou de já se darem um jeito de mudarem de área e tudo, então foi bom por causa disso. Mas teve decisões complicadas também no meio do caminho. Mas eu acho que, por enquanto, eu já vou entrar no meu 4º ano de endomarketing, já são 3 anos que eu estou com essa área, desde março de 2009. E a gente tem feito um bom trabalho, eu acho. Quais foram as primeiras estratégias assim, da área de endomarketing para lidar com essa coisa de 2 culturas, de 2 bancos, o que fica, o que não fica? Como? A gente tinha muito contato com a RH, né? Então, assim, a gente vivia muito de mãos dadas para tomar essas decisões do que era comunicado e tudo, até porque antes, no Itaú, a parte de comunicação de recursos humanos estava na área de recursos humanos. Então, foi uma dessas equipes que eu herdei, né? Então essa área foi migrada de RH para marketing, justamente porque no modelo do Unibanco, que foi considerado o melhor modelo de endomarketing, a área de endomarketing ficava dentro do marketing, porque o marketing, digamos que é quem conhece as ferramentas de comunicação. Na verdade, comunicação interna, você vai ter um público diferente, não é o cliente, não é a imprensa, etc., mas não deixa de ser uma forma de comunicar. Né? Então,
a gente usa as ferramentas de comunicação de fato, né? De métricas, de estratégias de comunicação, etc. Então, a gente fez muita coisa junto, né? Não teve nada que tenha sido feito por cabeça de marketing ou do endomarketing. Sempre as decisões foram tomadas em conjunto com a área de recursos humanos. A gente não atende só a área de recursos humanos, a gente atende a área de sustentabilidade, as áreas de responsabilidade social, como a Fundação Itaú Social, o Instituto. Então, tudo que é dito sobre o banco para 100 mil pessoas passa pela área de endomarketing hoje, é centralizado. A gente fez toda uma reestruturação de canais de comunicação, então não tinha TV nos elevadores, tinha 3 ferramentas de e-mail que a gente desenvolveu uma nova, que tem mais, digamos que, capacidade de mensuração de quantidade de e-mails abertos, etc. A gente desenvolveu um portal do banco, a gente lançou uma nova revista, na verdade é o 2º modelo de revista interna do banco. Então, nesses 3 anos, a gente teve que achar uma identidade única de comunicação para 2 públicos diferentes, né? Você tinha um padrão de comunicação do Itaú, de comunicação interna, e você tinha um padrão de comunicação interna do Unibanco. O desafio foi fazer com que essa comunicação não fosse, como é que fala? Esquisita, de certa maneira, nem para um público nem para outro, né? Que todo mundo se identificasse nessa nova comunicação, que visse este banco, que é um novo banco sendo criado, mas que não seja um choque, né? Ah, isso não faz parte de mim. Não, tinha que ser uma coisa natural, né? E eu acho que hoje a gente tem isso, né? A gente tem uma linguagem própria, a gente tem uma identidade própria, a gente montou um guideline de marca para endomarketing, com cores que são de endomarketing, a gente tem um tom de voz de endomarketing, então uma maneira de se expressar, né? Então tudo isso a gente desenvolveu depois da fusão. Como que essa coisa dessa vez agora cuidar da imagem do banco, enfim, internamente para os diferentes públicos do banco, assim, não digo assim Itaú Unibanco, eu digo do cara que trabalha no caixa, até o gerente. Esse é o grande desafio, né? Eu acho que o desafio é quando você está numa empresa, principalmente de 100 mil pessoas, né? E eu estou só falando de Brasil, mas a gente hoje faz alinhamento de comunicação com todos os países. Então, todas as coisas que são, por exemplo, a pesquisa de clima, ela vai para fora, né? Cultura vai para fora. Tudo isso é feito a partir do Brasil. E a gente que faz esse alinhamento com os outros países também. Então, tem esse trabalho para fora, mas tem um trabalho também muito grande no Brasil, principalmente, das pessoas sentirem orgulho dessa empresa, né? Então, conhecerem essa empresa, saberem o que está acontecendo. Então, a gente tem uma preocupação muito grande das coisas, dos colaboradores saberem antes que saia na imprensa, né, qualquer tipo de notícia, né, a não ser que seja uma coisa sigilosa e que eu não possa comunicar internamente antes, a gente toma um super cuidado de sempre falar antes com o colaborador, deixar ele a par e tudo. É óbvio que, assim, quem tem interesse é que vai ficar sabendo, é quem vai ler o e-mail, é quem vai ler a revista, é quem vai olhar o portal, mas a gente tem esta grande preocupação em gerar orgulho, né, das pessoas em trabalharem no banco. A gente sabe que banco é uma indústria, né, que não é uma indústria amada, né, mas se ela é uma indústria entendida, né, se você entender o papel de um banco numa sociedade, você passa a ter muito orgulho do que você faz, né, porque é graças ao mercado financeiro e aos bancos que a economia gira, né, que eu consigo dar crédito para as empresas, que as empresas, por causa disso, conseguem empregar mais gente, né, então eu acho que a gente tenta fazer esse esforço de explicar isso para as pessoas. E aí tem que explicar de uma forma didática, né? Que é o que você falou. Que o caixa entenda, mas que não pareça uma coisa muito óbvia, né? Para quem é diretor ou para quem é superintendente do banco. Então esse é o nosso papel. Ajudar a influenciar o comportamento das pessoas, né? No bom sentido, né? De dizer qual é o papel do banco, de falar da cultura do banco e de valorizar as atitudes que de fato fazem a diferença dentro do banco. Então a gente trabalha muito com exemplos, a gente trabalha muito com a imagem dos colaboradores para reconhecer eles,
né, em tudo quanto é peça de comunicação, a gente não usa banco de imagens quase nunca. Então, e aí tem uma escolha a dedo, eu não vou pegar aquele colaborador só porque é um rostinho bonito, não, é porque ele fez a diferença naquele assunto que vai ser falado nesta campanha, por exemplo. Então tem um motivo, tem uma seleção, então é um trabalho muito legal. E eu acho que tem surtido bastante efeito. Óbvio que tem um caminho aí, né? Mas o nosso papel é justamente fazer com que as pessoas se interessem pelo assunto banco e conheçam cada vez mais o banco, né? Não depender só do gestor para levar esses assuntos para o colaborador. E vocês têm indicadores que medem como se fosse um sucesso de se tá dando certo ou não? Fala que a gente não entende muito dessa área, se puder também falar. A gente fez, há 2 anos atrás, depois que a gente começou com a área, a gente fez uma pesquisa qualitativa com 36 grupos de colaboradores para entender justamente a opinião deles sobre os canais de comunicação, principalmente, né? Só que naquela época a gente não tinha uma única revista lançada direito, a gente tinha vários portais internos, a gente não tinha um padrão de e-mail, né, de envios de e-mails. Então, assim, isso foi o primeiro passo para que a gente tivesse minimamente uma fotografia de como é que a gente estava, né? E aí a gente começou a criar as ferramentas. Então, a ferramenta de e-mail que não tinha volumetria, agora tem volumetria. A TV, a gente agora consegue identificar o alcance da TV dentro dos elevadores e nas áreas de convivência. O portal antes a gente também não tinha como ter métricas, ele foi lançado no final do ano passado. E aí agora o projeto para esse ano é justamente a gente pegar tudo que a gente construiu de canais e entender se de fato o que a gente está comunicando tem minimamente um recall na cabeça das pessoas. Se as mensagens que eu estou passando internamente são lembradas ou memorizadas da maneira que eu quero, né? Então a gente está com um projeto de indicadores de endomarketing esse ano, para começar a justamente ter essas métricas, porque eu não tenho pesquisa, por exemplo, de lembrança de marca como eu teria para publicidade. Isso não tem, a gente não tem essas métricas como isso existe para marketing direto, por exemplo, de quantas malas diretas eu mandei foram revertidas em venda, por exemplo. Eu não tenho essas métricas, a gente está começando a fazer isso agora, e o que a gente nota, até quando a gente fez muito benchmark com outras empresas, a gente nota que a gente é o benchmark, né? Quando a gente pensa que eu tenho uma estrutura hoje que tem 26 pessoas, né, para fazer comunicação interna. É muita gente, mas também é pouca gente, porque é muito assunto, é muita área, é aqui e lá fora, toda a organização dos canais de comunicação interna, são 100 mil colaboradores, e é um número absurdo de informação que a gente gera e que minimamente a gente tem que filtrar para não enlouquecer as pessoas, né? Porque se eu for falar tudo de um jeito desorganizado, ninguém vai lembrar de nada, né? Acho que uma das coisas que ajuda a gente a entender é a Fale Francamente, que é a pesquisa interna de clima, porque você tem uma visão empresa, né? E a visão empresa tem melhorado, né? Que é, digamos que a satisfação dos colaboradores com a empresa, e não só com o gestor direto. Isso faz parte não só do trabalho de comunicação interna, mas do trabalho do banco inteiro, né? Do trabalho de RH, do trabalho dos processos, de cultura, etc. Mas comunicação tem um papel importante porque é quem, de fato, está ajudando a disseminar o conteúdo do banco, né? Então, é uma das formas da gente mensurar isso. E, Valerie, você falou do benchmarking, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Como, depois que você passou para a área de endomarketing, onde que você foi buscar fonte, onde você foi entender mais ou menos as ferramentas? Como foi isso aqui? Como é que é a área no Brasil? Você puder falar pra gente? A gente conversou com algumas empresas, a gente participou de alguns eventos sobre o assunto comunicação interna, mas a gente fez muita coisa da equipe mesmo e da necessidade. Eu acho que a necessidade de você comunicar e comunicar bem comunicado, né, e é que faz com que a gente encontre alternativas aqui dentro de casa mesmo. Então, quando a gente foi olhar para fora, e no começo a gente não conseguiu, tinha uma pressão tão grande para fazer a equipe acontecer, comunicar a cultura, comunicar um monte de coisa, que não dá tempo de fazer benchmark. Você tem que sair fazendo,
da melhor maneira possível. Mas quando a gente começou a conversar com outras empresas, e a minha própria equipe fala isso, não preciso nem ser eu, né? Até porque eles fazem mais benchmark que eu. Eles voltam de cada reunião falando assim, nossa, ninguém faz o que a gente faz. O que é bom que eu retenho talentos, né? Porque eles percebem que eles estão trabalhando num lugar que realmente te dá as ferramentas, te dá os recursos para fazer um trabalho que poucas empresas têm de comunicação interna. Então, é muito legal você ver isso. Desculpa. Agora a gente vai passar para a parte final da entrevista. Tá. Só te perguntar se quer fazer mais alguma pergunta. Poder perguntar. Então, Justamente deixando que seja. A última parte, que é a última parte mais avaliativa, eu queria que você falasse esse tempo todo de Unibanco, coisa e tal, Unibanco. Quais que foram os seus maiores aprendizados? Os meus maiores aprendizados... Primeiro, assim, eu acho que a oportunidade de você trabalhar numa empresa como o Unibanco e como o Itaú Unibanco, acho que a melhor coisa é você ter acesso a pessoas de grande gabarito intelectual. Então, assim, eu aprendi muito com as pessoas. Eu acho que esse é o melhor de tudo. Quando você está numa empresa pequena, né, você não tem tantas oportunidades de aprendizado quanto quando você está numa empresa grande e com gente tão qualificada, né? Então, assim, eu acho que a grande escola é o dia a dia e é você saber aprender com quem está do seu lado, né? E eu tive, graças a Deus, gestores, né, e pessoas que não eram, e até colaboradores, né, porque eu aprendi muito com as minhas equipes, porque eu sempre acabei fazendo coisas que eu nunca tinha feito e eu tinha que aprender com quem estava embaixo de mim, né? E eu acho que isso é o mais legal, né? A empresa te dá a chance de crescer e a empresa te coloca em contato com palestras, com eventos e com os próprios colaboradores. E aí eu digo assim, do Pedro, do Roberto, do Zeca, do Geraldo e dos meus gestores hoje, eu tive muita sorte, né? E eu acho que, primeiro, o aprendizado e a chance e a oportunidade que você tem de aprender, e isso daí ninguém te tira, né? Então, acho que esses 10 anos, eu acho que como profissional, eu aprendi bastante. Eu acho que a gente só aprende se a gente quer também, né? O quanto que você está aberto ao aprendizado e o quanto que você é uma esponja para as coisas boas, né? Ou não tão boas, né? Então, acho que isso nesses 10 anos, eu acho que é isso. E nos 10 anos eu tenho aprendido a controlar minha ansiedade também. Eu sempre quis fazer tudo ao mesmo tempo, até que um dia uma pessoa me falou: a sua prioridade não necessariamente é a prioridade do outro. E aí eu entendi que as coisas têm um ritmo e que você tem que respeitar, então, o ritmo da empresa, o ritmo das pessoas, e acho que isso é um dos aprendizados que eu tenho tido bastante. Mesmo assim, eu não deixo de querer entregar muito, de querer fazer muita coisa, porque eu acho que a gente tem que estar sempre se desafiando. E uma das coisas que eu, tipo assim, tenho desses 10 anos é que o banco nunca me disse não, né? Tudo que eu quis fazer, quis construir e quis colocar no ar, eu tive a chance de fazer. Então, eu acho que é a mensagem que eu daria para as pessoas. Se você quer, não ficar calado, não ficar quieto, faz, pede. O máximo que você vai levar um não, né? Então, esse foi meu aprendizado. Quem não arrisca, não petisca. Seus aprendizados. Agora, e a sua maior conquista, assim? Pode ser uma só, até uma área, que você, enfim. Eu acho que, assim, não sei se eu te falar de uma maior conquista, né? Mas eu acho que a minha independência financeira, eu acho que o fato de eu ter liberdade de me posicionar, de falar o que eu penso. Então, acho que é uma independência de várias maneiras, né? Independência de pensamento, independência financeira. Eu acho que você trabalhar, as pessoas acham que elas são dependentes, né? Eu não tenho liberdade. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a liberdade, ela existe. E eu acho que a maior conquista é essa. E é o que eu não gostaria de perder. A liberdade de falar o que eu penso, de ser respeitada por isso, e a liberdade de conquistar as coisas que eu sonho, e eu acho que o trabalho te dá essa liberdade, né?
Acho que quando você ganha dinheiro e quando você, né, só sabe gastar o seu dinheiro e guardar o seu dinheiro, você tem muita liberdade. É só você usar com consciência, né? As pessoas que não são livres são as pessoas que não conseguem fazer o que elas querem. E graças a Deus eu sempre consegui fazer o que eu quis dentro e fora do banco. Então acho que a maior conquista é a minha liberdade. E Valery, você falou da importância de entender o banco em relação ao país, qual que é a importância do banco, o papel do banco. O que significa para você trabalhar num banco? O que significa? Eu tenho um mega orgulho de trabalhar num banco, porque eu entendo o papel do banco. E assim, o banco pode ser super criticado, né, pela imprensa, até o momento atual, né, da Dilma pedindo toda hora para a gente abaixar os juros, etc. Mas se você procurar entender o porquê das coisas, né, o porquê do que os juros são altos, o porquê de que você aumenta uma tarifa, e se você começar a perceber que nem todas as decisões, elas não são tomadas por pessoas más, né? Então a gente fica colocando o banco num, né, eu tô falando assim, a imprensa e assim, a opinião pública em geral, né? Acho que não para pensar nessas 100 mil pessoas que estão trabalhando no banco e que não são mal intencionadas, né? Eu acho que a gente tem que parar para pensar que essas pessoas têm família, que o banco paga o salário dessas pessoas, que o banco paga os impostos e ajuda a fazer o Brasil crescer através do imposto que paga, através das empresas que ele financia. E que pode ter erros sim, porque, né, acontece isso, né? Mas eu acho que é diferente de você trabalhar numa indústria de armamento ou de tabaco, que você não consegue justificar a existência de uma indústria como essa, né? Os bancos existem desde os primórdios, justamente foram eles que fizeram o mundo girar, né? A roda da economia, né? É quem pega de quem tem muito dinheiro, né? E dá para quem está precisando, né? Na verdade, ele é um intermediador, o banco, né? E é graças a isso, né? A este processo que eu consigo fazer a economia crescer. Tem problemas? Tem. Os Estados Unidos teve um monte de problemas, porque tomaram decisões erradas, né? Deram crédito além do que deveriam ter dado. Mas se você for parar para pensar no papel de um banco numa economia, e eu acho que o banco hoje, mais do que nunca, está preocupado em se posicionar e em tomar as decisões corretas. E quando eu vejo as pessoas que trabalham comigo, eu só posso ter orgulho do lugar onde eu trabalho. Porque tem gente inteligente, competente, do bem. Por que eu vou ter vergonha daqui? Né? Muito pelo contrário. Tenho um super orgulho e espero poder ajudar o banco a crescer muito mais ainda. É isso. E Valery, agora fala um pouquinho de você, da sua vida fora do banco. Assim, o que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? Família? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler, gosto de ir no cinema, gosto de viajar muito. E quando a gente estava falando de liberdade, você poder juntar dinheiro para poder viajar. Eu amo tirar férias, eu não sou uma workaholic, apesar das pessoas acharem que eu sou. Eu tiro férias, eu não olho nem que horas são, nem que dias são, e eu esqueço a senha do banco. Então eu tenho que anotar todas as minhas senhas, porque eu volto com a cabeça totalmente vazia. Eu vou casar, que mais? Mas ainda não sei quando, mas vou comprar um apartamento. Então estou procurando um apartamento. E tenho uma família que eu adoro, me entendo super bem, graças a Deus com todos eles. Então eu acho que eu tenho uma vida relativamente equilibrada, consigo dormir à noite. Já tive noites de insônia, mas hoje, por causa do banco, pela ansiedade que eu tinha de fazer as coisas. Mas eu acho que encontrei esse ponto de equilíbrio, então tenho uma vida muito boa e tenho muita sorte de trabalhar com a equipe que eu tenho e com gestores que eu tenho, com a minha diretora, com o diretor da minha diretora, então com o Zeca, o Chacon, a Andréia, que são essas pessoas com quem eu trabalho. Então estou num momento muito bom da minha carreira, de colher os frutos de todo o esforço, né? Porque eu já varei noite, já trabalhei um monte, já fiz trabalhinho de corno, né, que a gente chama, de tirar xerox, disso, aquilo. Então, assim,
já fiz de tudo. Eu acho que assim, se eu fosse dizer para alguém, não tenha medo de acordar cedo, de trabalhar até tarde e de fazer trabalhos que talvez você não considere tão nobres, porque eles têm que ser feitos de qualquer maneira. Então, se for para eu fazer alguma coisa que, tipo, tem que fazer, eu faço. Não é por causa da posição que eu tenho hoje, etc. Então, eu acho que é essa equilíbrio que você acha e de uma coisa que eu sempre tento colocar para mim é que, assim, eu sou a Valérie. Eu não sou a Valérie do Itaú Unibanco, eu estou a Valérie do Itaú Unibanco. Então, assim, você tem que sempre manter a sua identidade, né? Quem você é, né? Se um dia o que tiver em volta de você não tá mais, se você não tiver mais esse status, você tem que continuar sendo você mesmo, né? Então, esse é um cuidado que eu tenho bem forte para que... E esse é o que faz com que você fale o que pense, consiga se posicionar e ter, assim, um rumo certo na vida, entendeu? Então, acho que é isso. E, Valérie, o que você acha? De novo. O que você acha desse projeto de memória oral, de gravar a história dos colaboradores? Eu acho muito legal. É uma pena que vocês não conseguiram gravar os 100 mil, né? Mas eu acho que o Brasil, né? E aí a gente valoriza pouco a memória empresarial, né? E a memória das pessoas. Então, tudo que puder fazer com que a gente preserve essa memória, porque eu acho que você também só tem uma identidade, né? Você começou me perguntando da minha família, né? Você só tem uma identidade a partir do momento em que você sabe de onde você veio, né? E eu acho que as empresas, para que elas continuem mantendo a sua identidade, elas têm que sempre relembrar de onde elas vieram, né? Então, eu acho fundamental que esse trabalho seja feito e que, de alguma maneira, em algum momento, ele seja usado, né? Então, de alguma maneira, em algum momento, esses depoimentos que estão sendo colhidos, né? E essa riqueza de informações que está sendo agora juntada por vocês, que ela seja, em algum momento, trabalhada, o que não será fácil, provavelmente, mas que eu acho que pode... Tem muita coisa legal que pode ser descoberta a partir desses depoimentos, sobre quem somos e para onde vamos, né? Então, acho que é um trabalho importante. E como é que foi para você vir até aqui, contar a tua história? Tudo bem, foi minha primeira entrevista de 2 horas, me sentindo Roda Viva. Mas foi tudo bem, eu acho que graças a vocês também, porque eu fiquei muito à vontade de falar o que era para falar. Espero que eu não tenha decepcionado. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. A gente encerra.